segunda temporada de Doces Magnólias já chegou na Netflix. Fica aqui no vídeo que é claro que vamos comentar tudo o que aconteceu, gente. Especialmente aí nessa segunda temporada, o que tá rolando na série. E eu já vou começar, é claro, enaltecendo a amizade dessas três, né? Quem não queria ter amigas assim? Elas são amigas há muitos anos e elas são pessoas muito diferentes, têm personalidades completamente diferentes. Ainda assim, elas conseguem se apoiar, são companheiras, sempre se encontram, se esforçam para estar presente uma na vida da outra. E quando elas têm conflitos ali, elas fazem o possível para resolver, estão sempre unidas. Eu acho que todo mundo que assiste, né, qualquer filme ou série com amizades tão lindas assim, a gente fica querendo ter esse tipo de amizade, porque é realmente muito bonito de ver. E das amigas, nós vamos começar falando da Ellen. Ela aí que passou meio que por um triângulo amoroso, digamos assim. Já na primeira temporada, o Eric se mostrava interessado por ela, eles começaram uma amizade, tinha até ali um certo clima entre eles, só que ela é surpreendida quando o Ryan reaparece, ele que foi o seu primeiro amor, e obviamente ela ficou super balançada com isso, e eles retomaram essa relação. E eu confesso pra vocês que eu nunca consegui aí shippar muito os dois, por conta do próprio passado, em que ela se esforçava e corria atrás dele, e ele na verdade meio que abandonou ela, então dava pra ver que ele não levava as coisas, né, tão a sério quanto ela levava, não tinha aquela responsabilidade afetiva com ela. Mas eles dão uma nova chance ao amor lá na primeira temporada e novamente eles rompem, quando ele revela que não quer ter filhos, né, prefere aí romper com o relacionamento do que construir uma família com a Ellen. É claro que é um direito dele não querer ter filhos, mas por conta de todo esse passado, de tudo que ele já fez, foi bem, né, chato assim em relação a Ellen, porque ele volta meio que com a promessa de querer ficar com ela, mas ao mesmo tempo não mudou praticamente nada em relação ao passado. E a Ellen tem esse sonho de ser mãe, então é algo que ela não abriria mão por conta desse relacionamento, e eles rompem, é então que ela se reaproxima do Eric. E eu sempre curti muito ela com o Eric, gente. Eu sei que tem aí pessoas que gostam dela com o Ryan, pessoas que gostam com o Eric, e tá tudo bem, isso é normal, as pessoas são diferentes, e até a própria narrativa da série é feita pra ter essa divisão mesmo. Algumas pessoas gostarem de um casal e outras gostarem de outro. Eu sempre gostei dela aí com o Eric, sempre achei que eles combinavam muito, e isso ficou mais do que provado aqui nessa segunda temporada. Ele foi super companheiro com ela, apoiou esse sonho dela de ser mãe, de fazer a fertilização, está indo com calma, então eles começam um relacionamento, mas com muita cautela, com calma, então ele espera o tempo dela, ele também se abre sobre os traumas dele do passado, então eu acho que eles têm tudo a ver, que eles combinam demais e que ele assim só acrescenta pra ela. Mas no final tem aquele grande baque, né? O Ryan reaparece aí dizendo que mudou de ideia após a morte da tia dele, agora ele quer construir uma família, não quer ter arrependimentos, não quer perder ela e pede ela em casamento, gente. Então a gente termina a série naquele suspense, se ela vai aceitar e ficar com ele e terminar com o Eric, se ela vai dar um basta, um ponto final e continuar com o Eric, porque com o Eric eu acho que ela tem um relacionamento que ela deseja ter, estável, compreensível, ela tem aquele relacionamento, né, como se fosse um porto seguro, digamos assim. E ela diz que está apaixonada por ele, e o Eric é evidente que sempre esteve apaixonado por ela já faz muito tempo. Já com o Ryan, gente, tem aquela coisa de ser o primeiro amor dela, ser alguém que ela amava ou talvez ainda ame muito. Então é claro que ela fica super balançada e ela vai ter que fazer uma escolha super difícil. Já deixa pra mim nos comentários de você se você tá torcendo pra ela aceitar esse pedido, se você acha que ela deve ficar com o Eric. E quem também estava aí meio que dividida no triângulo amoroso é a Dana Sul, gente, que tinha aí a questão do Jeremy, que ela estava conhecendo melhor, começou a se envolver, e o retorno do ex-marido dela, né, marido ainda, porque eles não tinham efetivamente se divorciado, do marido dela, o Ronnie. Mas eu acho que é bem diferente do caso da Ellen com o Eric, porque a Ellen e o Eric foram se conhecendo devagar, se aproximando, dando tempo ao tempo, e foram se apaixonando. Já aqui no caso da Dana e do Jeremy, eles só começaram a se envolver, a se divertir, a curtir um ao outro, então não tinha nada assim tão profundo. Mesmo assim, não foi muito legal da parte dela, porque ela acabou se envolvendo com os dois ao mesmo tempo, e até a Anne dá meio que uma bronca ali nela, né? Cadê a responsabilidade afetiva? Mas aí ela decide deixar as coisas claras e ela rompe ali com o Jeremy, deixar as coisas no negócio, na amizade.
E aí começa todo o drama dela nessa temporada de dar ou não uma nova chance pro Ronnie. Afinal de contas, ela tem um trauma muito grande, já tem tempos que eles estão separados e ele traiu ela, então quebrou a confiança, então é algo que impacta muito ela. E ao longo aí dos episódios ela vai percebendo dos erros dela também, que ela magoou ele, ela não incentivou, então que o relacionamento teve falhas de ambos os lados e ela fica tentando superar isso e ao mesmo tempo entender se o que ela quer realmente está com ele, se ela consegue passar por cima de tudo isso e recomeçar ao lado dele. E no final das contas, depois de tudo, né, de jogar as coisas na cara, de falar, de repensar e pensar, ela decide que ele merece uma segunda chance. Eu confesso pra vocês que eu não tenho uma opinião ainda bem formada do que eu acho dos dois juntos, porque afinal de contas, por mais que os dois tenham errado, que ela também tenha errado, houve uma traição aí da parte dele, e como ela disse, ele nunca chegou pra ela e disse que não estava feliz, nunca colocou as coisas às claras e traiu ela, então ficou ausente por muito tempo e agora ele volta dizendo que mudou. Realmente a série até então deu a entender que até então ele mudou mesmo, mas eu ainda não consegui ali me apegar ao personagem, ao casal. Talvez isso aconteça na próxima temporada, que eles devem estar mais juntos e a gente deve ver mais deles sem todo esse drama que foi aqui na segunda temporada. Já a Mad, gente, ela já se resolveu com o Bill logo de cara. Eu gostei de ver que ela colocou um ponto final, porque o Bill já queria ali uma nova chance depois de tudo que ele fez, depois de ter traído ela, não valorizado a Noreen, ter gerado aí o rompimento do relacionamento com ela, e aí ele meio que volta atrás, e aí quer a Mad de volta, super confuso, mas aí ela coloca um ponto final, eu não quero mais, eu gostei de ver a posição dela, e ela aí retomou a sua relação com o Cal, ficaram juntos aí durante toda essa temporada, só love, até que começa a aparecer esses problemas do passado dele, a questão da agressividade, a gente tem aquele final polêmico, né, mas acho que nada de tão grave assim, ela fica meio surpresa. Mas, no geral, ela escolheu estar com o Cal, está conhecendo melhor ele tá passando por uma fase super difícil agora que ele foi demitido, né? Depois dela se envolver com essas questões políticas. Mas, no geral, aí ela realmente colocou um basta sobre o Bill. O Bill, gente, que foi a pessoa que mais engravidou mulheres nessa série, né? Ele tem 3 filhos com a Mad, agora ele já teve a bebezinha com a Noreen. E descobrimos que o pai que o Isaac tanto procurava é ninguém mais, ninguém menos do que o Bill. Alguém imaginava isso, gente? Que era logo o Bill, o pai do Isaac? E é ele mesmo, junto com a Peg, né, que no passado se envolveram ali. E novamente a Mad fica em choque aí com as ações do Bill. Mas é ele aí, o pai do Isaac, então ele tem essa questão respondida que ele tanto procurava e tanto queria saber. E a gente também tem aí o ressurgimento, o retorno da Noreen. Ela tinha ido embora na temporada passada após perceber que o Bill não amava ela de verdade, não valorizava ela, o filho, que ele meio que assumiu ela depois da gravidez. Então ela decidiu ir embora pra viver com a família dela, ser valorizada e amada. E aí ela retorna agora e decide ficar em Serenity. E, gente, a situação da Mad em relação a isso, temos que convir que tem que ter uma maturidade enorme, porque claro que na trama eles colocam a Noreen como uma mulher super doce, ela é bem carismática, tenta ser amiga das pessoas, acolhedora, então é até difícil você não criar uma certa empatia com ela, você não se apegar a ela de certa forma, mas se coloque aí na situação da Mad, gente. Descobri que depois de 20 anos de relacionamento ela foi traída, né? O marido traiu ela com uma colega de trabalho, engravidou essa mulher, largou ela não sabia o que ia fazer, né? Na época ela não tinha nem emprego, 3 filhos em casa, então abriu mão de anos da vida dela. Claro que foi uma decepção enorme e é claro que o Bill é mais do que responsável por isso. Ele acabou magoando as duas pessoas, a Noreen e a Mad, mas a Noreen também tem uma certa responsabilidade. Ela sabia do casamento e mesmo assim se envolveu com ele. E é claro que a Mad tem uma dor em relação a ela também. Por mais que ela saiba que o maior responsável disso tudo é o Bill, ela também sente, é óbvio, uma dor em relação a Noreen. Afinal de contas, ela foi a amante do marido dela e ele deixou ela por ela. Então, é uma dor bem grande que ela meio que tenta superar ao longo dessa temporada. Ela percebe que para o bem dos filhos, porque afinal de contas eles são irmãos a partir de então, a Rebecca e os filhos dela, então ela percebe que a melhor forma é tentar passar por cima disso e acolher. E eu fiquei assim bem surpresa com a maturidade quando a Noreen tem o bebê, né, que todo mundo da cidade vai, as amigas dela vão, a Mad vai, realmente é algo ali, né,
surpreendente, e eu acho que com certeza a Noreen sentiu todo esse carinho, porque, né, como eu disse, é super complicado que a Mad a acolha dessa forma, a aceite depois de tudo, que as suas amigas estejam ali, que as pessoas da cidade estejam ali depois de todo esse escândalo. E isso foi uma motivação muito grande para Noreen decidir ficar, e com certeza a Mad teve uma maturidade enorme, gente, enorme, de deixar isso de lado pelos filhos e de seguir com a vida, de deixar essa mágoa, esse sentimento, né, para que os filhos pudessem estar juntos, unidos, sem toda essa chateação no meio. Eu realmente admiro a maturidade dela, porque não é pra qualquer pessoa aceitar isso e ainda estar ali apoiando e ajudando o outro quando ela teve ali o bebê. Realmente foi bem surpreendente da parte dela. E vindo aqui pros mais jovens agora, né, que também aconteceu muita coisa em relação a eles. O Tyler, gente, eu confesso pra vocês que ele me irrita um pouco, eu acho ele meio problemático, um pouco chato, não é o personagem mais carismático na minha opinião. Lá na primeira temporada eu acho que ele fez muita sacanagem com a Annie, óbvio que eles eram amigos e ele não tinha obrigação nenhuma de retribuir os sentimentos dela, mas ele começou a ignorá-la, ele não foi muito legal, ele começou a se envolver com a Cissy sem ter um sentimento por ela, então as atitudes dele não foram nada legais. Quando as coisas saíam do controle, ele se irritava, e isso aconteceu aqui também nessa temporada, ele se irritava, xingava a mãe, xingava todo mundo, então ele é bem dramático e bem revoltado, mas ali no final ele percebe que na verdade não está feliz com o beisebol, com tudo, e decide meio que tomar as rédeas da sua vida. Ele também não foi bem legal com a Cissy, né? Eles começam a namorar, mas ele nunca foi a melhor pessoa em relação a ela. Pra mim, na minha opinião, ele nunca demonstrou tanto sentimento, nunca demonstrou prestar atenção verdadeiramente nela, e ela percebe que é melhor romper com ele e segue a vida dela. Eu acho que foi a melhor coisa que ela fez, porque ele realmente não estava sendo o melhor parceiro pra ela ali. E a Annie, por outro lado, ela tinha esse sentimento pelo Tyler que ela teve que superar ao perceber que ele não retribuía. Ao mesmo tempo, o Kyle demonstrou um sentimento por ela, mas ela não conseguia retribuir. E a gente tem a grande surpresa da série, que é o Jackson. Vamos combinar que eles mudaram esse personagem totalmente, gente. Lá na primeira temporada, ele era um personagem bem antipático, rebelde, sempre aparecia pra implicar com o Tyler, pra brigar, pra gerar confusão. E aqui ele muda completamente após a Annie meio que defendê-lo lá no início da série. E ele vira quase que um anjo, quase que um santo. Super carismático, legal, engraçado, companheiro. E aí ele começa a se envolver com a Annie. E meio que o Kyle parece que meio que esquece os sentimentos que ele tinha por ela. E de repente todo mundo tá amigo. O Jackson vira amigo do Kyle, vira amigo do Tyler. A Annie retoma a irmandade com os dois, com Tyler e Kyle, que ela não estava indo tão bem, né? Então todo mundo vira amigo de novo. E aí, como que o Kyle ficou meio que sozinho, né? Eles criam um novo arco pra ele. Eu já imaginava que ia ser em relação a Nelly, mas também temos o surgimento aí da Sophie. E eu confesso que eu achei que parecia que ela tinha um certo ciúmes quando ficava vendo ele ali com a Nelly. Parecia que ela estava sentindo um ciúmezinho, só que depois ela resolveu ir lá e apoiá-lo, a falar dos sentimentos dele pela Nelly, a enxergar esses sentimentos, e é o que ele faz. E aí ele e a Nelly ficam juntos, mas tem toda essa problemática dos pais, o conflito político, né? Então meio que o Kyle começa a gostar da Nelly, ela corresponde, mas tem todo esse impedimento dos pais agora que os jovens estão passando. Basicamente foi isso que aconteceu, né? Os principais acontecimentos aí, eu acredito, nessa segunda temporada. Tem essas questões, né? Eles trabalharam melhor essa questão do passado, que a gente começou a conhecer do Kyle. Agora tem o surgimento dessa notícia de agressividade, a demissão, ele se envolveu numa briga ali no final. Tem essa questão dos pais que estão tendo conflito, e aí tanto o Jackson quanto a Nelly têm dificuldade em se envolver com a Annie e com o Kyle. Então tem muita coisa acontecendo, mas pra mim, com certeza, o que eu mais quero saber é a decisão da Ellen, ficar ou não com o Ryan, dar prosseguimento com o Eric, o que vai acontecer a partir dali. Com certeza isso é o que eu quero mais saber. E ela passou por muita coisa nessa temporada, né? Ela chegou a engravidar e perdeu um bebê. Depois ela tem a notícia aí de não ter tantos óvulos, ela está tentando o processo de fertilização, que é uma temática que eles levantam bastante aqui nessa segunda temporada. E também eu acho muito interessante alguns diálogos que ela tem sobre ela estar acostumada a controlar tudo, até as rédeas da situação,
mas isso é uma coisa que ela não pode controlar e que ela não pode conquistar sozinha, né? Enquanto outras coisas ela pode estudar e trabalhar para conseguir, isso ela não pode fazer nada. Então meio que ela tem que ter fé e meio que esperar para ver o que vai acontecer. E eu acredito que muitas mulheres que desejam ter filhos talvez tenham se identificado aí com ela, especialmente alguma mulher que possa vir a passar por alguma dificuldade ou esteja passando por esse tipo de processo. Então eu achei muito importante eles levantarem essa temática e trabalharem essa temática, esses diálogos que ela tem. E como eu disse, né, eu acho bem legal o apoio que o Eric está dando pra ela, mas a gente não sabe se agora ela vai decidir ficar com o Ryan aí e como vai ser todo esse processo caso ela fique com ele. Deixa pra mim nos comentários o que vocês acharam dessa temporada, estão torcendo pra quem ficar com quem são os casais que vocês mais chipam, o que te surpreendeu nessa temporada. A grande surpresa aí, né, talvez seja Bill sendo o pai de Zack. O Bill ficou bem sumido nessa temporada também, né, gente? Mas deixa tudo aí nos comentários pra eu saber se vocês gostaram, preferiram a primeira, a segunda, fala tudo pra mim aí. Então é isso, galera, tchauzinho!